Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, e também aos que estão em casa, né, estão nesse momento impedidos de estar conosco, estar junto conosco nesse momento, mas que nós, nesse momento, a partir desse momento, nós sabemos que tanto no Brasil como no mundo inteiro, há pessoas que nesse momento buscam espíritos, né? Invocam espíritos em prol de resolver os seus problemas, né? Mas nós vamos aqui, desde já, invocar o nome do Senhor. E você também que estiver em casa, que também possa fazer da sua casa um templo de adoração ao Senhor, que o seu coração possa estar voltado para louvar o Senhor e engrandecer o seu santo nome, que esse é o nosso Deus verdadeiro, a quem é merecedor de toda a honra, toda a glória e de todo louvor. Então nós vamos nesse momento invocar em oração. Queria pedir para os irmãos ficar de pé, né? Quando a gente chega diante de autoridades, a gente nos coloca de pé, e a nossa autoridade suprema é o nosso Deus, né? Então nesse momento nós vamos invocar o nome do Senhor para que Ele possa ser adorado nesse lugar. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos dirigir a Ti, ó Deus, em uma palavra, Senhor, meu Deus, pedindo perdão e a Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus, nos perdoando sobre as nossas falhas, nossas iniquidades, Senhor Deus, sobre a nossa negligência, Senhor Deus. Em nome de Jesus, vem nos perdoar, Senhor Deus, mas desde já nós dedicamos, ó Pai, nesse momento de louvor e adoração a Ti, ó Deus, neste lugar, e também os que estão em casa nesse momento, Senhor Pai, que possa render graça a Ti, e que Tu venhas assim, Senhor Deus, aceitar toda a honra, toda a glória que seja levantada aqui nesse momento, a partir desse momento, desde já. Eu queria pedir aos irmãos que estão em casa e também aos que estão aqui, para que nós possamos fazer uma leitura bíblica, buscando nos alimentar da palavra do Senhor também agora. E nós vamos ler o Salmo 100. Amém? Ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu santo nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai não ser por mim. E essa verdade se estende de geração em geração, que é Jesus, né? E até os confins dos tempos, dos séculos, e até a eternidade jamais passará, porque Jesus é essa verdade. Amém? Nós vamos começar a louvar, continuar em espírito de louvor e adoração, e nós vamos falar para os nossos irmãos em louvor como é precioso, né? Sabemos o período que estamos passando, período de dificuldade, pessoas que não estão podendo se ver, pessoas que estão afastadas, né? Mas sabemos que precisamos e sabemos o quão é precioso ver os nossos irmãos, estar perto dos nossos irmãos e saber que os irmãos estão aqui, né? Amém? Vamos cantar. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus.
e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. De novo, eu quero a igreja de pé. Olhe para o seu irmão e diga isso. Fica de pé, olhe para o seu irmão e diga isso a ele. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Nós vamos ainda também cantar com esse momento de confraternização. Não podemos nos abraçar, né? Mas podemos olhar para o nosso irmão e também cantar Os que confiam no Senhor. Amém? No Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá
sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Amém? Sem Jesus não dá para viver, irmãos. Sabemos que nós, se as pessoas, vocês vão ser crentes, vão servir, vão estar na igreja, vão estar perdendo tempo, vão perder as suas vidas. Na verdade, essas pessoas não têm vida. E só tem vida quem se entrega à vida. Ele ser o seu caminho, a verdade e a vida. Então, sem Jesus não há vidas. Sem Jesus, as pessoas são zumbis. Infelizmente é isso, não é verdade? Então, precisamos dele para a nossa sobrevivência espiritual. Amém? Podem sentar, irmãos. Nós vamos, nesse momento, passar o momento missionário com a irmã Evani. Graça e paz, igreja. Nós sabemos, né, que todo esse mês de setembro nós estamos trabalhando em prol de missões estaduais, né, que é o nosso estado, Pernambuco. Domingo foi a abertura e todos nós vamos recitar o nosso tema, que está em cada cartazinho que está aí espalhado na igreja. Todos podemos recitar juntos. Pela vida em Jesus eu coopero. Vamos todos? Vida em Jesus eu coopero. Nos soa um pouco assim financeiramente esse coopero. Mas cooperar não é só dar dinheiro, não. Graças te damos, Senhor, pelas nossas cooperações como igreja. Nós podemos cooperar com os nossos joelhos. Nós podemos cooperar com os nossos pés, indo até alguém que está necessitando. Nós podemos cooperar apenas com o nosso sorriso, com o nosso olhar, com o nosso testemunhar. Temos várias maneiras de cooperação. E também a nossa divisa da nossa campanha está lá em João 1. Vamos abrir a Bíblia para todos recitarmos também esses versículos, do verso 2 ao 4. João 1, 2 a 4. Ai, meu Deus.
Quem encontrou, fique em pé e leia para nós, por favor. Vamos lá? João 1, 2 ao 4. Diz: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? E assim nós temos falando sobre o amor e sobre a cooperação. O amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias e nem nas ideologias, está apenas no coração. A luta comum a todos nós é pela preservação da vida, contra qualquer expressão de morte. E essa vida é salvação, que nós devemos cooperar com as famílias para que elas possam se salvar. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao seu alcance, mesmo que não pareça ser suficiente, porque quantidade não garante qualidade. A igreja é o centro de fomento da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda padecem sem salvação. É isso que queremos dizer com cooperar. Cooperar para que alguém possa se salvar. Amém? Ele estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica e aproxima e convida, paz e harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, o que eu sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que eu sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi plenitude de Cristo, com vida eterna no céu. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, me esforçar a favor de missão. Há tantos pensando somente em ti, precisando de Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, o que eu sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que eu sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Todos juntos em torno de um alvo bem maior. Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que eu sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que eu sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Amém, irmãos? Na verdade que a irmã Evani já falou sobre isso, né? Que a nossa cooperação não é
voltado ao financeiro. Na verdade, o que nós precisamos cooperar com o Senhor é o nosso testemunho, né? E a gente falava isso, acho que a semana passada, na escola dominical, falando sobre o louvor. E louvar significa honrar, a pessoa zelar por o nome daquele, né? Então, tem uma parte na Bíblia, uma história bíblica, que um casal começou a observar um homem que passava para poder cultuar, né? Passava e sempre passava, e o comportamento daquele homem, daquele servo, era admirável, né? Chamou muita atenção. E certamente a mulher olhou e disse: olha, aquele homem ali não é um homem de Deus? Vamos fazer para ele, lá no final do terreno, vamos fazer um quartinho para ele, vamos fazer uma casa para ele lá, e vamos botar ele lá. Esse homem é um homem de Deus. Ou seja, ele não precisou chegar anunciando que era um homem de Deus, falando dos seus lábios, mas o seu comportamento honrava a Deus. E ele disse: esse homem aí é um homem de Deus. Chamou a atenção daquela mulher, que com o marido observaram aquele homem e disse: então vamos fazer. E fizeram a casa e mobiliaram aquela casa para aquele homem, por conta do seu comportamento. Por quê? Porque ele honrava o seu Senhor, né? Amém? E nós precisamos honrar o Senhor com o nosso comportamento mediante a sociedade, né? Uma sociedade corrompida, em meio a escândalos, né? Entre nós, não é verdade? Pessoas que se infiltram na igreja, muitos buscando seus segmentos, aceitam segmentos religiosos, mas ainda esqueceram de buscar o Senhor e louvar a esse Senhor, o Senhor da Seara, né? E então precisam realmente conhecer o Senhor Jesus, que é o dono do ouro, da prata, né? E precisamos saber, para poder andar em comportamento, o nosso comportamento seja louvável diante de Deus, né? Não é só o financeiro, a questão financeira, né? Que no céu não vai entrar dinheiro, né? Enquanto estamos aqui, precisamos para o nosso sustento, dos nossos lares, nossas famílias, nossa igreja, ainda precisamos disso, mas depois nada disso, né? Então, nossa ganância, nossa esperança não pode estar no dinheiro, né? E a palavra de Deus diz que o dinheiro é raiz de todos os males, né? Então, que Deus possa assim nos fazer compreender a porção da sua palavra, e para que nós voltamos a pensar em nosso comportamento diante dos homens, para que a nossa imagem de Cristo não seja apagada diante de nós. Amém? Nesse momento nós vamos fazer um momento de ofertório. Nós vamos cantar um cântico, um hino do cantor cristão, que é o hino 410 do cantor cristão. Amém? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado,
ao seu lado desafio a todo mal, do serviço do meu rei, do serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Amém. Nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento de entrega, né, de nossas vidas, e como também de dízimos e ofertas. Vou pedir ao irmão Douglas para fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus. Amém. É Deus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar um louvor que fala sobre um alto preço, né? E nós estamos vivendo, segundo a palavra de Deus, a era da graça. Que eu acredito que alguns irmãos já viram falar sobre essa era da graça, né? E, segundo a Bíblia, essa era da graça vai se fechar, vai se acabar. Essa era da graça, né? Que essa era da graça que há em Cristo Jesus, essa era da graça há de se fechar. Há pessoas que dizem assim, que é de graça a nossa salvação, que é de graça, né? Não é de graça? Imagina, irmãos, a gente chegar assim, uma pessoa chegar para você com uma pepita de ouro, mais ou menos um quilo de ouro, entregar para você assim, toma, isso aqui é seu, que é valioso, né? 1 quilo de ouro, ouro puro. E você não ia se constranger, pastor, chegar uma pessoa e dizer assim, toma para você, isso aqui é seu, grátis. Chegar com a Hilux ali na frente e dizer assim, ó, essa aqui a chave é sua, já está no seu nome. Será que não ia deixar você constrangido? Dizer, gente, por que você está me dando algo tão valioso, né? A palavra de Deus diz que foi pago um alto preço. E esse preço foi tão difícil de ser pago. Foi tão difícil que Jesus, naquele momento, ele disse, Pai,
se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas que se faça a tua vontade. Jesus, ele estava em angústia tremenda, porque era esse momento, esse pagamento. Ou seja, é de graça, as portas da graça estão abertas. É de graça, porque nós não temos que pagar por essa salvação que ele pagou, mas foi pago um alto preço. Não é de graça, foi pago. Alguém pagou. Quem pagou? Jesus. Precisa que a gente aceite. Quem não aceitar, essa era da graça de que há em Cristo Jesus vai se fechar. É o que a Bíblia fala. Amém? Então nós vamos cantar, declarar diante de Deus e diante dos irmãos que foi pago um alto preço para que nós possamos ser um entre nós, a igreja de Cristo. Amém? Quero que todos os irmãos cantem, porque todos sabem essa música. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. No dia redimido por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Que assim seja, irmãos, que a palavra diz que bom e suave é quando os irmãos andam em união. Amém? Nós vamos passar a palavra ao pastor da igreja, que irá trazer uma mensagem aos nossos corações, e que nossos corações estejam preparados a partir desse momento para receber essa semente mandada por Deus através do seu servo, pastor Paulino. E nós vamos fazer mais uma oração de entrega nesse momento, para que nós possamos estar mais em contato com Deus. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, o Teu servo, pastor Paulino, Deus, que nesse momento, Pai, será usado por Ti, ó Deus, para que possa transmitir o Teu recado, Deus, aquilo que Tu queres falar aos nossos corações, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, ó Deus, mas que seja vindo, ó Deus, realmente de Ti, a essa mensagem, ó Deus, que nós precisamos, ó Pai, carecemos da Tua mensagem, como alimento, ó Deus, como repreensão, como correção, mas que seja vindo de Ti, ó Deus,
que o teu servo não venha trazer conhecimento próprio, Deus, mas que seja iluminado, Senhor meu Deus, e usado por Ti como um vaso em Tuas mãos, Pai. Colocamos diante de Ti o nosso pastor desde já. Amém. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E os convido a que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Estaremos lendo no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Filipenses, capítulo 2, verso de 1 a 4. Leiamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que o Senhor nosso Deus se digne aplicar esta palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Rogamos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo. Que sejas conosco, que nos ilumine, que ajude-nos, ó Deus, a entender esta palavra e aplicá-la no nosso viver. A igreja de Filipe, ela foi uma igreja diferente em relação às outras. Por exemplo, a igreja de Tessalônica, pelo fato de não sofrer os ataques das heresias que estavam surgindo no momento, principalmente relacionadas ao judaísmo, em que eles pregavam que as pessoas deviam antes se tornar judias e ser circuncidadas para poder seguir a Cristo ou aceitar o sacrifício de Cristo e a salvação pela graça. Mas eles tinham um problema. E o problema deles era que entre eles havia surgido alguns que semeavam a dissensão, as facções, o partidarismo dentro da igreja. E Paulo tinha uma preocupação com isso. No capítulo 1, ele enfatiza a superioridade do ministério de Cristo. Enfatiza a superioridade de Cristo. E no capítulo 2, ele então começa a trabalhar aquilo que era o alvo da sua preocupação. Ele queria a unidade da igreja. Ele queria a igreja em paz, unida.
E ele então usa até essa expressão, que tenhais um mesmo amor, um mesmo sentimento, mas a expressão mais forte é essa aqui: sejais unidos de alma. Unidos de alma. Por isso nós queremos trabalhar nessa noite alguns valores que são importantes para a unidade da igreja. E um desses primeiros valores é o amor. Ele diz, pois, ele usa aqui uma expressão, pois, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos, misericórdias, e completa. Essa expressão, pois, ela marca aqui uma mudança, uma transição entre o primeiro discurso e o problema interno daquela igreja, que era o problema da desunião. Meus amados, a gente fica às vezes pensando que lá no início a igreja era diferente. Pelo fato de uma igreja que andou com Cristo pessoalmente, muitos o conheceram pessoalmente, não tivesse problemas. Ainda estavam convivendo com os apóstolos. Então era de a gente esperar que fosse tudo às mil maravilhas, mas não era. Por exemplo, nessa igreja aqui havia desunião. O discurso de Paulo considera isso. E ele então traz alguns elementos. Consolação de amor. Ou seja, ele faz um apelo, ele incentiva que as pessoas desenvolvam esses sentimentos, desenvolvam amor, que eles se estimulem uns aos outros, que haja um incentivo para quê? Um incentivo para a unidade, um incentivo para a comunhão. E ele pressupõe aqui, e fala sobre a comunhão do Espírito. O que significa isso? Significa que, se nós somos nascidos de novo, nós nascemos de Cristo. Nós nascemos do Espírito de Deus. Logo, a comunhão que ele fala não é algo natural, não é uma coisa humana, mas é comunhão no Espírito de Deus. Essa comunhão no Espírito de Deus é que traz essa ideia de uma alma. Unidos, sejais unidos de uma alma. Ou seja, haja um só Espírito, um só sentimento, uma única alma. Ou vida, uma vida que está firmada em Cristo. Porque essa vida tem origem em Cristo. As expressões que nós ouvimos como nascer de novo, nascer da água e do Espírito, significa isso, que não é um nascimento natural. Esse nascimento do Espírito é nascer de Deus. É Deus habitando em nós. É Deus existindo em cada um de nós. É Deus agindo por meio de cada um de nós. Ou seja, Deus está em mim. Deus está em você. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos moradas de quem? Moradas do Espírito Santo. Se nós somos morada do Espírito Santo, logo o Espírito Santo habita em nós. Por isso que Paulo traz esta expressão, essa comunhão, ela pressupõe uma dádiva, pressupõe um presente, pressupõe ser um dom do Espírito Santo. E ele fala de afetos eternos. Alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos. Não é estranhados, é entranhados afetos. Ou seja, se está dentro de você. Os afetos, a afetividade que deve existir
entre os irmãos. Entranhados afetos. Então, se há isso, esses entranhados afetos, e se há misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E lá na frente ele vai falar sobre esse sentimento, já depois do capítulo 5, o mesmo sentimento de Cristo. Isso aqui é um tema para outro momento. Então, isso significa que há força em nós. Significa que há um sustento divino na nossa relação, que há consolação entre nós, que há participação. E esta participação e esta consolação é uma operação do Espírito na vida de cada um de nós. Então, diz ele, completai o meu gozo, ou seja, enchei a minha vida de alegria, façais com que o meu cálice transborde de alegria. E então, se alegrará por quê? Se alegrará porque dentro, na vida de cada irmão, há os mesmos sentimentos. Isso é unidade, é o vínculo, é algo que é necessário para a unidade da igreja, que tenhamos o mesmo amor. E que amor é esse? O amor de Deus na nossa vida. Pelo novo nascimento, temos em nós os mesmos sentimentos que há em Cristo. E aí, sentindo a mesma coisa, o que vai acontecer? Agimos como se fosse uma única alma. Porque é o mesmo Espírito que ativa essa presença de Deus em nós. E lá no capítulo 1 fala sobre a questão da esperança também. Então, a gente pode dizer, ora, a mesma esperança. Esse texto aqui diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado por Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Romanos capítulo 5, versos 5 e 8. Então, é este sentimento, este Espírito, o Espírito Santo que está no nosso coração, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, dos primeiros itens aqui, ou qualidades, ou dom, para a unidade da igreja é o amor. Há um outro aspecto que é colocado também aqui nesse texto. A unidade ela é mantida pela submissão e humildade. Hoje na escola dominical eu pensei em pregar sobre o exemplo de Cristo na sua humilhação, mas resolvi deixar isso para um outro momento. Então, a humildade e a submissão. O texto, o verso 3 diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, né? Nada façais por contenda, por partidarismo ou por vanglória. Por que isso, meu amado? Porque o orgulho, ele estraga, ele atrapalha a unidade, ele atrapalha a comunhão. Então, a obediência, ela não tolera nada que seja feito com divisão. A obediência é quem? A obediência a Deus. Não tolera a divisão, não tolera o partidarismo. Isso que estava havendo aqui dentro da igreja. Algumas pessoas formando partidos, facções, produzindo divisão dentro da igreja. Mas tudo deve ser feito com humildade. Ou seja, aí ele traz a expressão que
Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Como? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que história é essa? Olha, não significa um serviço ou um servir, que a gente pode dizer o servilismo. Ou seja, eu sirvo com um outro objetivo. Ou seja, esse servir deve ser algo verdadeiro, genuíno. Não é aquele servir para aparecer. Não é aquele servir para ser visto na mídia. Não é aquele servir para ser aplaudido pelos outros dentro da igreja ou por aqueles que estão de fora. Porque o que acontece? Quando se age dessa maneira, nós estamos usando uma máscara. Nós estamos usando uma máscara da falsa humildade. Há gente que diz até assim, não sei se vocês já ouviram isso, eu sou uma pessoa humilde. Aí vai dar um bocado de qualidade para designar a humildade. Digo a vocês, eu fico com o pé por atrás, quando alguém fica dizendo, eu sou humilde, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, a humildade, ela não se mostra, ela não faz propaganda de si mesmo. Quando eu prego sobre o sal, da expressão de Jesus, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, eu costumo lembrar da funcionalidade do sal. Você põe o sal no alimento, você não vê o sal. Você não olha para o prato e diz, esse prato, olha o sal ali. Antigamente a gente salgava a comida para conservar, você não viu o sal. Ou seja, ele faz os seus efeitos. Ele produz aquilo para que ele foi designado. Mas ele não aparece. O que aparece são os efeitos da sua ação. Mas tem muita gente que não age dessa maneira. Ou seja, faz-se de humilde, mas é uma falsa humildade. E o que significa isso? O que significa cada um considere os outros superiores a si mesmo? Significa que a gente deve fazer uma autoavaliação. Que autoavaliação é essa? Eu tenho que me autoavaliar e saber que eu tenho falhas, que eu tenho defeitos, que os outros podem não ver, assim como os outros têm qualidades que eu também não vejo. Então, se eu faço essa autoanálise, eu vou entender que eu não posso me considerar superior a ninguém. Superior a ninguém. Não considere os outros e nem considerar os outros superior a mim mesmo. Né? Então, completa com Efésios 4, 1, 3, diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. Aí você pode dizer, não, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou vocacionado. Gente, aqui ele estava falando para a igreja, ele não estava falando para o pastor da igreja. Então, qual é a nossa vocação? Qual é o nosso chamado? Nós fomos chamados por Deus para ser suas testemunhas. Nós fomos chamados por Deus para ser bênção para o mundo, bênção para as pessoas no ambiente onde eu estou, bênção para as pessoas na minha casa, na minha vizinhança, na minha cidade, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, onde quer que eu esteja, eu fui chamado por Deus para ser essa bênção. E fomos chamados com toda humildade e mansidão, né? E mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, isso é algo prático para nós dentro da igreja.
sempre em intensidade, suportando-vos uns outros em amor. Sabe por quê? Porque eu não sou perfeito. E ainda diz, esforçai-vos com cuidado, diligentemente, para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito de Cristo dentro da igreja, no corpo de Cristo, a unidade da paz na vida de cada um de nós. Aí continua. Nada tenha cada um em vista o que é próprio, o que é seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que é isso? Ora, nós somos chamados a olhar não puramente para aquilo que é nosso. As nossas atitudes egoístas, ou eu me preocupar simplesmente com aquilo que é meu. Eu cuido do que é meu. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar daquilo que me pertence, daquilo que está ao meu alcance, eu vou me esforçar para chegar onde eu quero chegar e realizar aquilo que eu quero realizar. Isso de forma pessoal. E eu deixo todos os outros fora disto aí. A nossa atitude como igreja e como cristãos deve ser diferente. Nós, na nossa condição de filhos de Deus, a minha preocupação não deve ser comigo, simplesmente comigo mesmo. Eu devo sair de dentro de mim e me preocupar com o outro. Me preocupar com o bem-estar do meu irmão, da minha irmã. Isso de uma forma ampla. Não de forma egoísta. Porque quando eu me preocupo apenas comigo mesmo, posso até dizer assim, mas eu vou fazer aqui, depois eu cuido daquilo lá. Não. O amor nos leva a uma atitude diferente. Quando a gente ama verdadeiramente, a gente prioriza as necessidades. A gente procura aquilo que é mais urgente. Então, se o meu irmão é a necessidade mais urgente, eu devo estar à disposição dele. E não cuidar das minhas necessidades, que às vezes não são tão urgentes. E agir de atitude egoísta. Hoje de manhã foi citada aqui uma expressão que eu sempre citava e foi citada no sentido de solidariedade. O significado de chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Isso não foi ensinado para o mundo fora, não. Isso foi ensinado para a igreja. Chorar com os que choram é a empatia com o outro. É me colocar junto do outro. Não simplesmente para lamentar. Mas quando eu choro com os que choram, vocês já ouviram aquela expressão, não é? De que cordão, não é, de três partes, 3 pedaços, né? Junto ele é mais forte, não é? Então, é união. É para me unir com o outro, é para estar junto com o outro, é para dividir a carga, é para fortalecer, é para ajudar a vencer junto as dificuldades. Então isso é chorar com os que choram. Alegrar com os que se alegram é também participar dos seus momentos de vitória. Não é ficar chateado com a vitória do outro, como acontece no mundo aí fora. Há muita gente que quando vê alguém alcançando algumas vitórias, já fica se colocando de forma estranha, expressando às vezes até o sentimento de inveja, né?
Eu tive um colega que eu nunca esqueci, eu era bem jovem nessa época, eu tinha 19 anos de idade. Em que no dia que o meu outro colega comprou uma televisão, e era daquelas televisão desse tamanhão, de válvula, chegou com aquela televisão, nós morávamos, era eu, Mário e o outro camarada, o Peté, que era o apelido dele, o nome dele era Francisco Raimundo. Eu fui para o carro ajudar, trazer a televisão para dentro. Ele tomou banho, ficou de cara feia e foi assistir televisão na casa do vizinho. Eu achei aquilo altamente estranho. Um sentimento terrível. Gente, a recomendação para nós é outra. É outra. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não é eu ficar de olho nas coisas dos outros, não. É de que eu quero o meu sucesso, eu quero a minha vitória, eu quero o meu vencer, mas eu quero vencer juntamente com todos os outros. Eu tenho que ter esse cuidado com a minha vida e cuidar também da vida do meu irmão. Não é fazer aquilo que Caim respondeu para Deus. Quando Deus perguntou, onde está o teu irmão? Ele disse, Senhor, por acaso eu sou o guardador da vida do meu irmão? Muitas vezes pode acontecer da gente não falar isso, mas a gente pode agir dessa maneira. Então eu sou guardador sim da vida do meu irmão. A Bíblia nos recomenda, a fé cristã, que nós cuidemos uns dos outros. Nós como igrejas temos esse dever de manter a unidade, no amor, na humildade, na obediência e no cuidar uns dos outros. Então vamos nos lembrar disso. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai, ou seja, vamos viver, vamos compartilhar, vamos exercitar, vamos multiplicar, vamos permitir que possamos viver unidos de alma e com o mesmo sentimento que houve em Cristo. E lá o texto da frente vai dizer desse sentimento que houve em Cristo, que o que foi? Cristo se esvaziou de qualquer orgulho, de qualquer vaidade. E nós vimos nas questões, citando alguns episódios, por exemplo, o episódio do lava-pés, a gente pode imaginar uma autoridade, em qualquer lugar, como é que ele se comporta. Imaginar uma autoridade lavando os pés do seu empregado ou do seu súdito. Jesus fez diferente, ele fez exatamente isso. Ele, sendo o rei, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, ele assumiu o lugar de servo. Aí eu repito aquela coisa, não é aquele servo puxa saco, mas é o servo que faz aquilo com amor, com amor. Não por bajulação, mas porque ama o outro. E ainda a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer ao outro, ou, aliás, nós devemos fazer aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Ou seja, proceder da forma como gostaria que os outros procedessem conosco. Então vamos manter a unidade com amor, humildade e obediência. E o serviço uns aos outros. Que Deus nos abençoe.
Pedir aos irmãos para se colocar de pé mais uma vez. Como nós falamos nessa noite que Jesus se sacrificou para que nós possamos ser um, então nós vamos cantar Queremos Ser Um Só Povo. Pai, queremos ser um só povo. Pai, povo santo para te adorar. Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade que pode nos santificar. Queremos ser santos para sermos um, sem partido, sem divisão, uma família que aprendeu o que é ser um. Queremos ser santos para sermos um, sem partido, sem divisão, uma família que entendeu o que é ser um. Pai, santifica-nos, Pai, santifica-nos, pois queremos te adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és o amor que une a todos nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és o amor que une a todos nós. Queremos ser santos para sermos um, sem partido e sem divisão, uma família que aprendeu o que é ser um. Queremos ser santos para sermos um, sem partido e sem divisão, uma família que aprendeu o que é ser um. Pai, santifica-nos, Pai, santifica-nos, pois queremos te adorar. Pai, santifica-nos, Pai, santifica-nos, pois queremos te adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és amor que une a todos nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és o amor que une a todos nós. Amém. Glória a Deus. Antes de fazermos a oração final, nós gostaríamos de lembrar que a celebração da ceia vai ser no dia 20, de hoje a 15. Tínhamos marcado para hoje, mas por um problema de comunicação e logística, né? Nós não teremos a celebração da ceia hoje. Será de hoje a 15. Vamos orar. Santo e glorioso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por este momento que estivemos aqui, em adoração a Ti. Te agradecemos pela vinda de cada um dos Teus servos, te agradecemos pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Rogamos as Tuas bênçãos sobre todos eles, ó Deus, que Tu estejas suprindo as suas necessidades, tanto materiais, quanto espirituais e emocionais. Que Tu sejas com cada um deles, aqueles que ainda, ó Pai, não te conhecem como Salvador. Ó Espírito Santo, fala aos seus corações.
Liberta-os, ó Pai, de todo o pecado e dá vida eterna a cada um deles. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado da superfície da terra, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Que todos tenham uma boa semana sob a direção do Senhor nosso Deus.